Fala aí, galera. Vamos iniciar então as aulas aí do Excel 1. Nós vamos estar fazendo ele em módulos. E esse primeiro Excel vai ser o básico, que a gente vai estar fazendo algumas contas, algumas coisas bem simples. Vou apresentar o Excel para vocês. Esse é o Excel 2016 que eu estou utilizando. E aqui nessa primeira tela a gente tem os modelos para a gente fazer algumas comparações, algumas análises de fluxo de caixa, outras informações de calendário e tudo mais. Vamos pegar um em branco para a gente aprender a mexer e depois eu vou mostrar para vocês utilizando já os próprios modelos que o Excel nos dá. Tem o Faça um Tour aqui também para a gente aprender alguma coisa sobre o Excel. Mas vamos direto à prática aqui. Essa é a aula 1, lembrando, Excel básico. Vamos lá. Clicando aqui então no Excel em branco, nós abrimos uma planilha e essa planilha ela é chamada de planilha eletrônica. Nós temos colunas e linhas. Essas colunas e linhas, as colunas são nomeadas ou classificadas em ordem alfabética e nós temos as linhas identificando os números. Esses quadrados aqui, ou retângulos na realidade, esses retângulos, eles são para identificar uma célula. Cada retângulo desse aqui é uma célula. Ok? Então aqui nós temos várias células. E cada célula tem um endereço, que é C, por exemplo, o caso de onde eu escrevi aqui, ela está no C3, coluna C, linha 3. E como que eu consigo identificar esse endereço? Eu vou ter que ficar olhando sempre aqui a coluna de letras e coluna de números? Não, nós temos aqui em cima um campo que chama caixa de nome, que é onde identifica o endereço dessa célula. Se eu quiser mudar de endereço, eu clico em qualquer endereço e ele já vai mudando, tá vendo? Ou, caso contrário, eu posso digitar aqui, um exemplo, D8, ele vai para o D8. Então, esse é o caminho de endereço. Aqui nós temos algumas funções, copiar, recortar. Esse pincel aqui que chama pincel de formatação, ele copia a formatação que você colocar em uma célula para outra célula que você deseja. Um exemplo, eu escrevi essa célula aqui em negrito, por exemplo, e a próxima célula ela não está em negrito, por exemplo. Vamos colocar aqui 1090. Vamos colocar que essa aqui tem um fundo amarelo para ficar mais fácil para a gente identificar. Esse pincel ele serve para, eu quero pegar as informações de formatação que está nessa célula e passar para essa outra célula. Como que eu faço? Eu clico aqui, ele copiou a informação e eu clico aonde eu quero colar essa informação. Paulo, mas tem como eu fazer em várias de uma vez? Tem. Se eu clicar aqui, copiar, clicar, segurar no mouse com o botão direito e arrastar, eu consigo fazer a cópia da formatação em todas as células. Paulo, mas por que não copiou o 1090? Porque aqui eu estou copiando, com esse pincel, eu copio a formatação. Eu não copio o conteúdo da célula. Então aqui, por exemplo, se eu digitar agora 210, ele vai copiar o mesmo formato de lá, mas ele não vai copiar o valor. E se eu quiser replicar o mesmo número, Paulo, daqui até lá embaixo, aqui na célula, tá vendo que a gente tem uma cruz branca, que é para navegar nas células, ó. Esse aqui chama o nosso ponteiro de navegação. Posso clicar em qualquer célula. Quando eu clico aqui nessa célula, eu estou dentro da célula para fazer edição. Quando eu quero copiar essa célula para baixo, se eu vir até o canto aqui onde tem esse quadradinho menor aqui, ó, tá vendo que a cruzinha muda? O meu ponteiro muda, ó. O meu ponteiro muda de uma cruz branca para uma cruz preta. Quando esse ponteiro muda, eu clico, seguro e arrasto. Quando eu faço isso, eu estou copiando o formato e colando os valores. É a mesma coisa de dar um Ctrl+C, que é copiar,
e vir aqui, selecionar tudo, botão direito, colar. Aí eu tenho aqui nas opções do Excel, sempre tem alguns colar diferentes. Ó. Tem um colar, tem colar valores, que é o Ctrl V, tem o colar fórmulas, quer dizer, tem o colar transpor, tem o colar que ele é formatação e tem um colar que é a ligação. Eu vou estar explicando isso aqui melhor, mas todas as vezes, na maioria das vezes, nós usamos o Ctrl V, que é o colar valores. E aí ele vai e cola todos os valores, tá vendo? Beleza. Então, essa primeira aba nós temos o colar, o recortar, esse pincelzinho, que é o pincel de formatação. E nós temos o copiar, que é onde você copia a informação que você quer, para depois colar. Então, ó, copiar, eu quero colar nessa célula, botão direito, colar, ok? Como que eu posso usar isso também? No Ctrl C, eu clico na célula, dou um Ctrl C, ele copia. Vou na outra célula, dou um Ctrl V, ele cola. Esse tópico aqui, ele é chamado de área de transferência, que é o recortar, colar, copiar, pincelar. Então nós vamos explicar agora o recortar. Eu vou clicar aqui, botão direito, e aí eu vou em cortar, tá vendo? Quando eu vou aqui, botão direito e mando colar, ele faz a cola, porém ele tira daquele lugar de origem. Essa é a diferença do copiar e do colar. Quando eu clico no botão direito, vou copiar, procuro a célula, botão direito e mando colar, ele copia e cola. Quando eu clico com o botão direito, vou na opção cortar e vou para outra coluna e mando colar, ele retira de onde ele estava, recorta e cola em outro lugar. É como se você tivesse tirar alguma coisa de um lugar e passar para outro. No copiar e colar, ele mantém o lugar de origem e coloca no lugar de destino escolhido. Na opção de recortar, ele faz isso retirando da posição original. Ok? Essa mesma função, botão direito e cortar, ela existe no comando Ctrl X. E eu posso depois usar o comando Ctrl V para colar. Tá? Eu fiz essa demonstração simples aqui, simplesmente para vocês identificarem a questão do Ctrl C, Ctrl V, que facilita muito na hora que você está executando o trabalho aqui com Excel. Beleza? Aqui nós temos o formato de tipo de letra, o tamanho. Aqui eu consigo aumentar o tamanho, diminuir. Nós temos negrito, itálico, sublinhado. Aqui nós temos as bordas. Eu gosto muito de usar essas bordas para ficar melhor a visualização aqui do Excel. Quando você monta alguma planilha ou não. Nós temos a cor de fundo, nós temos a cor da letra. Aqui nós temos centralizados, para cima, para baixo. Temos algumas coisas sobre parágrafos. E aqui, tudo aqui fala sobre tipo de letra. E nessa outra aba aqui chama alinhamento, que é onde você faz o alinhamento do que você escreveu, do conteúdo daquela célula. Aqui são os números, que aí você consegue fazer os formatos em dinheiro, em percentual e tudo mais. Aqui nós temos os estilos, que é o estilo de cada célula. Se ela vai respeitar alguma condição, de ficar verde, vermelho, alguma coisa assim. Células, que aí aqui você também consegue trabalhar a formatação das células, o tamanho, se ela vai incluir, excluir, essas coisas. Editar, quer dizer. Aí nós temos aqui a autossoma, que é uma coisa que a gente vai usar bastante. O preenchimento, que se caso precisar, limpar. Filtro, que é muito bacana também. E nós temos o localizar, que também nós vamos poder usar bastante. Nessa primeira aba, nós vamos trabalhar muito com... nessa primeira aula, nós vamos trabalhar muito com a primeira aba aqui, que chama base. Que é bem simples da gente trabalhar. E vai ser um conteúdo bem básico agora, nessa primeira aula. Então, vamos selecionar tudo aqui. E vamos excluir as informações. Eu selecionei tudo e dei um delete. Tá, Paulo, por que não excluiu todos os conteúdos, inclusive as cores que a gente pintou? Porque quando eu dou um delete,
eu estou deletando os valores dessas células. Quando eu preciso tirar essas cores, eu posso simplesmente marcar todos e vir aqui na cor do fundo, lembra? E colocar ela sem preenchimento. Ou eu posso excluir as colunas e assim eliminar aquela possibilidade das cores estarem ali, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, então, bem simples, que é uma coisa que pode ajudar bastante vocês aí, é um controle financeiro do lar, tá? Então nós vamos montar aqui, ó, um título para isso, tá? A primeira coisa que nós vamos ter de título é controle despesas do lar, ok? A primeira coluna nós vamos estar colocando as despesas, que aí nós vamos ter o nome delas, tá? E na segunda coluna nós vamos estar colocando os valores, bem simples, tá bom? Depois nós vamos categorizar e aí nós vamos entrar mais a fundo sobre essa demonstração, tá? Então a primeira coisa que nós vamos colocar é a moradia. E nós vamos colocar um valor aqui, tá? De, sei lá, R$500. E nós vamos colocar aqui, então, energia. Vamos colocar aqui um valor de R$120, um exemplo, tá? Água. E nós vamos colocar um valor aqui de R$50. Vamos colocar telefonia. Internet, tá? Telefone internet. E nós vamos colocar aqui, vamos pôr uns R$100, tá? Paulo, você escreveu telefonia internet. Aqui está aparecendo só telefonia. Por que aconteceu isso? Nas colunas, elas têm os tamanhos pré-definidos. E nas linhas também. Então, quando eu precisar aumentar esse tamanho para poder pegar o que eu escrevi, o que eu preciso fazer é ir até a coluna. E aí eu tenho uma linha, tá vendo essa linha aqui, ó, que é onde que está comendo aqui o que eu escrevi. Eu vou pegar essa linha. E aí quando eu chegar lá em cima, o ponteiro vai mudar para daquele jeito lá. Ó, e eu preciso clicar nele, segurar. E aí lá vai estar falando sobre a largura dessa célula A. E aí eu vou, dessa coluna A, desculpa. E aí eu vou aumentando essa largura conforme eu acho necessário. Ó, até aqui foi tranquilo para resolver o problema da telefonia e internet. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Supermercado. Vamos colocar alguma coisa em torno de uns R$1.200. Pensando em família, tá, pessoal? Às vezes vocês podem assustar com os valores aí. Estou sendo um exemplo bem básico mesmo. Estou exemplificando bem, é só uma questão de exemplo mesmo. A realidade de vocês, cada um faz a sua própria realidade, ok? Então nós temos despesas, nós temos com moradia, energia, água, telefone, internet, supermercado. Aí nós vamos colocar aqui transporte. Epa. Ah, Paulo, eu escrevi transporte e dei Enter. Aí quando eu dou Enter, a minha célula muda. Se eu voltar lá, como que eu faço para me editar aquela célula sem ter que apagar ela toda? Por quê? Se você clicar aqui e começar a escrever de novo, ele vai apagar o que você fez. Como que eu faço para editar essa célula sem ter que apagar tudo que eu fiz? Se você clicar na célula e apertar o F2, ele vai renomear a célula ou editar aquela célula para você apagar até onde você deseja. Ou você pode clicar aqui e aqui em cima fazer a edição, ok? Para não ter que apagar tudo. Se caso for mudar realmente todo o conteúdo, é só clicar e começar a digitar. E aí então vai estar alterando já automaticamente. Paulo, eu alterei uma coisa que não era para ser alterada. Como que eu faço? Eu posso vir em desfazer, anular o que eu estou fazendo.
ou simplesmente clicar em Ctrl Z. Vamos ver o que vai acontecer se eu clicar em desfazer. Lembra que aqui estava escrito supermercado? E aí eu escrevi pedágio, depois eu mudei. E eu não queria escrever pedágio, eu fiz errado. Eu cliquei então em desfazer ou anular o que eu fiz. E ele voltou a informação que eu precisava, ok? Lembre muito desse comando de desfazer ou anular, ou Ctrl Z também funciona, para que vocês, no meio de uma planilha que vocês estiverem fazendo, vocês não esqueçam que se você mudar alguma coisa agora, em muitas células ou de uma forma muito grande, você consegue voltar no Ctrl Z sem perder o que você fez anteriormente, ok? Essa é uma funcionalidade muito bacana do Excel. Então vamos lá. Nós vamos pegar aqui então, vamos pegar supermercado, vamos colocar transporte aqui, vamos colocar uns R$100. E é uma despesa simples aqui, não vou estar colocando muita coisa. Podemos colocar lazer, sei lá, uns R$200. Podemos colocar viagens, uns R$300. Isso tudo vai depender do seu orçamento do lar aí, seu controle de despesas de lar. Toda vez então que eu preciso fazer uma planilha, layout é muito bacana, quando você desenha o que você quer apresentar. E quando a gente faz isso, a gente apresenta melhor as informações. Por exemplo, então vamos começar a trabalhar aqui. Imagine que isso é um título. E para ele ser um título, eu preciso fazer com que ele seja centralizado. Nós temos uma funcionalidade aqui que, quando eu escrevo na coluna A, ele começa a escrever. Se eu não escrever nada na B, ele já assume o tamanho da A juntamente com a B. Agora, se eu escrever alguma coisa aqui, ele vai fazer o que ele fez aqui com aquele telefone internet. Ele vai tirar aqui as escritas que estão aqui. Mas não tem informação no B. Aqui é um título. Como que eu consigo juntar isso em uma única célula? Nós temos a função aqui que chama unir, que ele pega duas células, nesse caso eu vou selecionar essas duas, e eu vou usar a função unir para que ele crie uma única célula para as duas células selecionadas. Então ele ficou com uma única célula. Se você marcar aqui, aqui é uma, aqui é outra. E aqui ele criou uma única célula. Como que eu faço então, já que isso é um título, para que eu possa colocar ele em negrito, diferenciá-lo, destacá-lo? Geralmente eu gosto de usar o título como negrito e o subtítulo como negrito. E é aqui essa opção, Ctrl N ou clicar aqui no Nzinho. E depois que eu faço essa parte do título e subtítulo, a primeira coisa que eu gosto, depois que eu faço isso, a coisa que eu gosto de fazer é selecionar toda a informação, todas as células preenchidas, e eu venho aqui na questão da borda, que é para me colocar todos os limites. O que ele faz? Está vendo que aqui está todo cinza? Aqui ele faz todo o desenho da planilha, colocando bordas para que você possa identificar aqui. Como a gente vai estar tratando somente isso nessa planilha, eu acho que até para visualização vai ser melhor a gente aumentar essa letra. E aí, quando eu falo em aumentar, eu seleciono tudo e aí eu venho aumentando. Acho que assim vai ficar um tamanho legal. Mas, Paulo, você aumentou e desconfigurou tudo. Como que eu faço para me ter que configurar novamente? É aquela mesma questão que eu falei da setinha aqui, Nós temos as duas setinhas que a gente pode clicar e aumentar a largura. Mas vamos supor, Paulo, que eu escrevi muita informação e se eu tiver que ir em coluna por coluna vai demorar muito. O que eu posso fazer para poder regular o tamanho dessa coluna? Beleza, então nós vamos clicar aqui, bem no cantinho aqui, e nós vamos dar 2 cliques em uma das colunas, tá? Quando eu faço isso, ele já pega todas as colunas selecionadas, que no caso aqui, quando eu clico aqui, eu seleciono toda essa planilha eletrônica. E aí, quando eu dou 2 cliques aqui, ele corrige os tamanhos conforme é necessário. Beleza? Então vamos lá. Eu acho que o título ainda tem que ser um pouco maior, por ser título.
e aí desconfigurei novamente. Como que eu vou fazer? Clico, dou 2 cliques. Funcionou, Paulo? Não. Por quê? Ele já pegou todo o tamanho correto aqui do telefone e dos valores. Neste caso, que o título é uma célula só para duas, eu tenho que alterar manualmente aqui, ó, como eu expliquei para vocês. Tá? Então nós vamos aumentar. Ficou legalzinho agora, ó, com um tamanho bacana de visualizar. Só que, Paulo, ainda está meio confuso, porque eu não consigo identificar que isso é um título e o restante é conteúdo. Então, o que eu gosto de fazer também, eu gosto muito de usar a pintura de fundo. E aí, particularmente, a gente usa qualquer cor que goste, mas particularmente eu gosto de usar azul, que aí diferencia um pouco do título com o conteúdo, ok? Como que eu fiz isso então, Paulo? Eu vim aqui, selecionei o conteúdo que eu quero ter uma cor diferente no fundo, e aqui nesse baldezinho eu pinto ele da cor que eu quero, ok? Tá, como que eu faço então, Paulo? Já que nós estamos falando em números, as despesas estão colocadas aqui e os números não estão respeitando com o cifrão, a formatação correta. Beleza. Você pode clicar em todas as células que você deseja fazer a configuração do número, ou você pode fazer aqui, ó, clica na primeira, e aí nós temos a formatação de valor. A formatação de valor é uma formatação de contabilidade. Você pode clicar aqui, ó, e ele já vai fazer o preenchimento automático daquela formatação de valor. Paulo, mas cadê o número que estava aqui? Sumiu. Apareceu foi esses jogos da velha aqui. Como que nós vamos fazer para aparecer os números? Lembrando que a coluna de valores ela estava sem formatação. Então, quando eu coloquei a formatação, ela atrapalhou, ela aumentou o volume aqui de informações e não cabe mais nessa célula. Como corrige essas informações? Eu vou novamente lá naquela célulazinha do B, dou 2 cliques e aí ele já faz o tamanho do preenchimento correto. Paulo, mas só o 500 que vai ficar com cifrão e vírgula e tudo mais? Não, eu posso selecionar todos e já marcar essa opção, ou eu posso fazer aquela opção que eu expliquei para vocês do pincel. Eu clico no pincel e clico e seguro e arrasto em todas as células que eu quero. E ele já vai fazer o preenchimento da formatação. Ó, em supermercado aconteceu aquela mesma coisa que aconteceu anteriormente. Como que eu vou resolver essa questão? Eu posso clicar 2 vezes novamente e ele vai estar organizando novamente em valores. Tudo bem, então nós temos aqui todos os valores e esse é um controle de despesas do lar, ok? Paulo, mas como que eu consigo totalizar esses valores aqui? Ó? Tem um macete muito bacana para você já saber o total sem ter que fazer nenhuma função nem nada. Quando eu clico na primeira célula de valor, seguro e arrasto até a última, aqui no Excel ele já traz a somatória das despesas, tá vendo? Ó, dos valores das células que eu selecionei. E ele já faz também uma média. E aqui conta quantas despesas são selecionadas. No caso eu selecionei 8 células com um valor total de 2.570 e nós temos uma média desses valores de 321,25. Muito bacana essa funcionalidade aqui, gosto muito dela, porque muitas das vezes você vai usar essa função sem ter que fazer as funções aqui na própria célula, tá bom? Então vamos lá, vamos totalizar isso aqui, é bem simples para totalizar essas questões aqui, vamos totalizar elas. E depois nós vamos colocar uma apresentação aqui de como que foi o nosso mês referente a essas despesas, ok? Então vamos lá, moradia, R$500. Então nós sabemos que o total deu 2.570. Como que eu vou somar esses valores para que ele apresente aqui nessa célula, por exemplo? Nós temos uma função muito simples que chama autossoma ou soma automática. Quando eu clico na célula, e eu vou nessa função aqui de soma automática, ele já faz a soma, a função lá. A função de soma é igual soma, entre parênteses,
entre parênteses, eu coloco as células, do B3, por exemplo, até o B10. E ele vai fazer esse intervalo de soma para mim. Se eu clicar em Enter agora no teclado, ele já vai preencher o valor somado. Ok? Vamos tentar aqui. Ó. Isso, 2.570. Muito simples. Você tem outras opções também para estar fazendo essa somatória. Eu posso clicar aqui. E toda vez que eu vou usar uma função no Excel, a primeira coisa que eu tenho que colocar é um igual, para dizer que essa célula é igual a alguma coisa. Então, nós vamos usar, eu quero somar esses valores. Então, eu vou colocar aqui igual a célula B3, e aí eu vou colocar o símbolo de mais, a célula B4, mais a célula B5, mais a B6, B7, B8, B9 e B10. Eu somei todos os valores, deu o mesmo valor. Ou eu posso simplesmente, mas demorou muito mais para fazer, eu posso simplesmente clicar em OK, em igual, desculpa, e colocar a função soma. E aí quando eu coloco a função soma, eu tenho que abrir o parênteses para iniciar a soma. E aí se eu clicar aqui e arrastar até aqui embaixo, que é onde eu quero somar, ele vai fazer ele vai escrever na função B3 até B10, que é os dois pontos. Se eu fechar o parêntese e der Enter, ele vai fazer a somatória. Agora a função mais simples e mais rápida para a gente somar esses valores é eu clicar nessa célula e somar automaticamente. Clico em Enter e ele já vai fazer toda a somatória para mim. Lembrando que o valor deu 2.570. Se eu clico e seleciono todas, ele está conseguindo me dar a soma aqui. Agora eu apresentei essa soma neste lugar. Então nós vamos pegar agora, na descrição, nós totalizamos as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui para vocês um total. Paulo, esse total ele é como se fosse um subtítulo. Então eu vou pegar a função aqui do painel de formatação e vou copiá-la para cá. Paulo, mas por que o 2.770 perdeu a formatação do valor? Porque eu copiei deste campo e não deste, ok? Então nós vamos voltar ela para o valor de contabilidade. Muito simples. Tivemos então uma despesa total nesse mês de 2.570. Como que eu vou fazer então para me identificar se eu estou legal ou não, positivo ou negativo? Eu vou pegar aqui então as receitas que eu tenho em casa. E aí nós vamos fazer aqui uma coisa, controle de despesas do lar, e aí nós vamos fazer o controle de receitas, ok? Eu vou copiar a mesma coisa aqui, vou dar um Ctrl C, vou fazer um Ctrl V. Vou dar 2 cliques nas duas células, porém eu vou ter que aumentar aqui as despesas e os valores, tá bom? Vamos aumentar aqui. Despesas vai ser mudado para receitas, e aqui nós vamos preencher com a sombra, as bordas. A primeira receita vai ser vamos copiar aqui já também o pincelzinho, assim, para a gente colocar nessa coluna aqui também. A primeira receita que nós vamos colocar é salário. Vamos colocar salário esposo, tá? E nós vamos copiar, colar, dar um F2 para editar e colocar esposa. Vamos supor que, como é uma despesa do lar, vamos fazer a divisão aqui entre os dois, tá bom? Então vamos ter aqui controle de despesa de lar. Na verdade aqui vai ser apresentação de receitas do lar, ok? Para diferenciar um pouco. E aqui nós vamos mudar também essa cor para mostrar que é diferente. Vamos fazer uma cor mais verdinha aqui, que receita é entrada, então nós vamos apresentar um pouco mais verde aqui. Então vamos lá, salário do esposo. Vamos supor que ele está ganhando aí uns R$2.000.
e vamos supor que a esposa ganha mais uns 1.200, tá bom? E aí que nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nos totais. Vamos escrever aqui total e vamos colocar aqui a autossoma para somar esses dois. E eu quero colocar o fundo em negrito aqui, então vamos preencher e vamos colocar negrito. Beleza, então nós tivemos uma receita de R$ 3.200 e nós tivemos uma despesa de R$ 2.570. Vamos colocar aqui uma coluna então que chama resultado do mês, por exemplo, tá? Nessa coluna resultado do mês, nós vamos estar copiando esse formato aqui para cá e também nós vamos copiar esse formato para cá. Então, nós vamos estar colocando aqui então que o nosso resultado do mês é a diferença entre a receita e a despesa. Como que eu faço isso? Eu clico no igual aqui nessa célula, pego essa receita e subtraio aquela despesa. E eu dou Enter. Qual que é o meu resultado? Eu tive um resultado de R$ 630 positivos na somatória das despesas que eu tenho com as despesas, com as receitas que eu tenho. Vamos fazer para que isso aqui nos mostre de uma maneira bem bacana como que está sendo o nosso resultado. Vamos trocar essa cor aqui para cinza, para ficar neutro, e nós vamos trabalhar essa célula. Tem um negócio bacana que faz o seguinte: se for maior que um número, fica de uma cor, e se for menor que um número, fica de outra. Vamos supor que eu quero entender se esse resultado for maior do que... Se ele for positivo, se eu conseguir gastar menos do que eu recebo, do que eu tenho de receita, ele vai ficar verde me mostrando que eu fiz um bom trabalho. Caso contrário, ele vai ficar vermelho me mostrando que eu não fiz um bom trabalho. Ok? Então, como que eu faço isso? Eu vou aqui em formatação e condicional, regras, aqui ó, realçar regras de célula. E aí eu falo, se for maior que 0, ele preenche de verde. E se for menor que 0, ele preenche de vermelho. Tá aqui, ó, vermelho claro. E a condição também se ele for igual. Então, se ele for igual a 0, ele vai preencher de amarelo. Ok? Então, vamos ver se está funcionando. Esse menos esse está dando um valor de R$ 630. Então, ele ficou verde. Mostrou que foi legal. E se o meu supermercado tiver aumentado para R$ 1.800 e o meu transporte foi para R$ 150? Ó, legal, eu tive uma despesa de 3.220 e isso é menor do que eu recebo, então é 3.200. Ele me deu um resultado negativo de R$ 20. Muito bacana, o próprio Excel fez essa função para mim. Ele mesmo, depois que eu parametrizei, me indicou que eu estou no caminho errado em relação às minhas finanças. Paulo, e se ele tiver empatado? Então vamos tentar aqui o empate. Ele empatou. Eu gastei 3.200 e recebi 3.200. Mas não tinha que aparecer 0 aqui, Paulo? Sim. Só que quando eu falo em contabilidade, esse formato de contabilidade, ele traz, quando for zerado, ele sempre vai trazer o valor traço. Um exemplo, se eu não gastar com lazer esse mês, ele vai falar 0. Ok? Ele vai trazer esse traço. Vamos desfazer aqui. Então ficou muito legal. Eu consegui fazer uma planilha de despesa com as minhas receitas e consegui ver o meu resultado. Agora eu vou nomear isso aqui para que essa primeira aba seja aula 1, ok? Depois eu vou estar passando para vocês essa planilha para que vocês possam ter ela como exemplo dessa aula. E assim nós vamos fazendo aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e assim sucessivamente, ok?
Nessa primeira aula, então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Espero ter ajudado todos vocês. Aproveitem bem, compartilhem esse conteúdo para que as pessoas possam aprender mais sobre Excel, sobre essa ferramenta tão bacana da Microsoft. Preencham os valores de vocês e comecem a acompanhar como que está sendo o resultado de vocês mês a mês, ok? Finalizando todas as partes que eu tenho que fazer aqui, nós temos que salvar essa planilha, né? E como que eu faço o salvamento das informações que eu acabei de fazer? Eu tenho esse disquetezinho que eu posso salvar, ou eu posso clicar em ficheiro e guardar como. Eu acho mais simples que clicar aqui mesmo. E aí ele pergunta, no OneDrive, que é nas nuvens, este PC, adicionar no local ou procurar. Eu vou colocar aqui em procurar, porque nós vamos criar, eu tenho um curso aqui de PowerPoint, vamos voltar aqui, cursos online, vamos colocar aqui em Excel, criar uma pasta aqui em Excel, e aí nós vamos salvar aqui planilha do curso online de Excel, ok? Vamos guardar e apareceu o nome lá em cima, então isso quer dizer que ela foi salva, ok? Se eu fazer qualquer alteração aqui, ela não salva automático, eu tenho que vir e salvá-la, ok? Vamos tirar isso daqui e salvar.